Gravando. Comecemos já, né, Cláudia? Você acha que precisa de... Não, podemos começar sim, claro, né? Não quer dar umas boas-vindas, Cláudia, como Sim, coordenadora? Eu quero dar as boas-vindas, né, a todos os participantes do Simpósio 51, Naturalismo. Quero agradecer muito o convite feito pelo Haroldo e pelo Leonardo, né, para que eu fosse também coordenadora do simpósio junto com eles nessa edição da Bralic. É uma alegria realmente poder ver, né, que o grupo tem aumentado, tem crescido tanto de ano para ano. E então, assim, é uma satisfação mesmo enorme poder começar, ainda mais abrir hoje, né, essa nova edição da Bralic do nosso simpósio. Eu vou colocar o meu temporizador aqui, para eu tentar não estourar o tempo de fala. E aí, qualquer probleminha que tenha, né? Às vezes eu estou passando os slides não mudarem para vocês, algumas coisas assim, eu peço que vocês me avisem, por gentileza, para que fique tudo direitinho. Tá? Então, eu vou abrir aqui deixar ele já na tela cheia, e eu vou falar hoje sobre um romance do Gervásio Lobato, um escritor português. O romance tem por título A Primeira Confessada, e a minha comunicação vai discutir entre os deveres morais e os desejos de alcova. Eu sou professora de literatura portuguesa da Federal Rural do Rio de Janeiro, e esse meu contato com o Gervásio Lobato, ele vem desde menos o ano de 2013, quando eu comecei a estudar mais detidamente o teatro produzido por ele. E aí, o Gervásio Lobato, ele nasceu em 1850 e vai falecer em 1895, esse ano que a gente aqui do simpósio fala que é um ano muito representativo para a literatura. E o Gervásio, ele, hoje, como eu vou falar um pouquinho mais dessa atuação dele como romancista, ele tem uma produção bastante variada, e muitos dos títulos dele tendem a ter um tom mais humorístico, inclusive, às vezes, algumas narrativas que ficam híbridas entre o humorismo e as pesquisas, assim, voltadas para a literatura policial e de investigação. Eu estou deixando, assim, os títulos listados aqui por ordem cronológica, mas eu não vou ficar lendo, né, todos esses nomes, mas é só uma curiosidade que ele foi, né, então, um jornalista, romancista, tradutor de romances e tradutor de peças de teatro, foi um comediógrafo importante, foi professor do Conservatório Dramático de Lisboa, e os livros dele tendem a sempre ter por pano, né, de ação, a cidade de Lisboa, com exceção particular dos Mistérios do Porto, que é um conjunto de livros que contam a história também de uma série de crimes em série. Daqui também eu só quero chamar a atenção, que é bastante curiosa, a atuação dele com o pseudônimo, né, de Jane Middleton, que esses volumes do Jack o Estripador. Pelo que se sabe da literatura, é o primeiro conjunto de livros, né, que tratam de maneira ficcional o caso verídico, né, do Jack Stripador na Inglaterra. E ele, né, também de maneira bastante interessante, ele dá como uma possível, né, identidade para o Jack Stripador uma portuguesa, seria uma mulher a assassina, né, do Jack Stripador. Falando mais agora, né, do romance, uma coisa que eu acho que é bastante curiosa nessa trajetória do Gervásio é que a gente, quando acompanha os romances naturalistas, é muito comum ter o romance e depois aquele romance ele é adaptado para uma peça de teatro. Isso aconteceu com alguns textos do Zola e aconteceu também aqui no Brasil, inclusive a gente vai ter uma comunicação da Cleiciara falando sobre isso. No caso do Gervásio e desse texto da Primeira Confessada, o caminho ele é inverso. Então, primeiro existiu a peça de teatro, que se chamava Os Grotescos, foi uma peça que foi representada no Teatro Dona Maria, em 1874,
E o Gervásio, ele, né, numa crônica ocidental, ele diz assim, né, a minha segunda peça original, uma comédia num atos grotescos, representada no Teatro de Dona Maria, caiu com uma pateada medonha, com uma pateada 1000 vezes mais medonha ainda, pateada como nunca ouvi em teatro e que se repetiu as 3 noites que a peça viveu com uma insistência de magníficas solas. Quando a gente fala sobre pateada, era a maneira que o público tinha de demonstrar sua insatisfação perante a peça, né? Então, essa coisa de ficar batendo os pés no chão seria essa pateada. Então, quando eu falo que uma peça caiu com uma pateada, significa que foi com... não foi apenas uma insatisfação leve da plateia, né? Foi uma insatisfação bastante representativa. E depois, ele já, né, no próprio caderno, né, em que ele faz as anotações sobre os seus livros e sobre as peças, ele diz, né, que foi assistir a peça uma única vez, né, então foi uma única vez, sendo interrompida por uma grande pateada numa cena da Gertrudes e do Álvaro, por ser considerada imoral. Foi desta peça que depois, em 79, tirei o romance A Primeira Confessada, que foi publicada em folhetins no Jornal da Noite, vendido por 90 mil réis, e depois publicado em volume pela empresa das Horas Românticas, Davi Corazzi, vendido por 120 mil réis em 1881. Então, esse caminho, né, ele é um tanto diferente. Primeiro teve a peça tida como imoral, porque ela já contava um caso de adultério, mas um adultério perspectivado pela amante, né, que é essa primeira confessada, é como ela vai narrar esse envolvimento e toda a circunstância, né, que leva ela a querer, de alguma maneira, não apenas se envolver com um homem específico, mas tudo aquilo que ela vai tramar e que ela vai organizar para tentar pôr fim naquele relacionamento. E isso no teatro realmente não foi bem recebido, né? Foi considerado, sobretudo as falas, que na época ele deu outros nomes para os personagens, né? Naquela ocasião a Viscondessa de Carinho se chamava Gertrudes. A gente percebe que esse posicionamento dessa figura feminina, dessa personagem, era totalmente fora dos padrões de comportamento, né? E a mesma maneira dela expressar o seu desejo, a sua sexualidade, e isso do texto de teatro era algo que realmente não ficou muito bem. Ele trabalha esse texto de teatro, né? Que então aqui a gente está vendo uma das primeiras capas, né? Da primeira edição, e aqui é só o frontispício da segunda edição, que é a que eu tenho, que sai em 1918, e se chama A Primeira Confessada porque nós vamos ter, né, ao longo do romance, uma revelação que é feita depois a partir de um padre, que até já deixou de ser padre, sobre as confidências que uma mulher, né, numa aldeia, uma jovem mulher que já era casada, então, faz dos seus romances, dos seus casos e das suas relações extraconjugais. E ele, depois que ele deixa de ser padre, ele achava tudo aquilo assim um tanto pitoresco, né, e picante, e ele começa, né, frequentando os salões, ele vai reproduzindo as histórias dessas confissões, até que num determinado momento, por A mais B, as pessoas vão ligando e vão descobrindo que a Viscondessa de Carinho seria aquela mulher, então, que já tinha tido uma vida pregressa bastante interessante, de exploração da sua sexualidade, e, sobretudo, dos seus casos extraconjugais. Então, as personagens que estão presentes efetivamente no romance, né, é um triângulo amoroso bastante simples na sua constituição. Temos o Bernardo Verride, que é um jovem que acha, né, a Viscondessa de Carinhos, que é a Susana, uma mulher de moral irreparável, né, porque ela representa muito bem esse papel, até, né, enquanto ela consegue manter essa máscara, ela se mostra uma mulher muito preocupada com os princípios do casamento, com as regras sociais, né, com a sua postura, ao mesmo tempo que ela vai vivendo as insatisfações e ela vai questionando o porquê que as mulheres deveriam, né, se manter sempre cerceadas por várias instâncias, não apenas familiares, religiosas, né, por dentro das classes sociais, enfim.
e a Clotilde, que é a mulher do Bernardo, que seria, né, aquele exemplo da mulher, da mãe de família, né, aquela mulher, a esposa, que é totalmente dedicada ao marido e que só se preocupa com a felicidade dele, com as coisas do lar. Clotilde fica sempre nesse contraponto entre, né, esse lado mais vistoso da Susana, e a Clotilde, ela vai sofrendo calada, né, percebendo que o marido mantinha um caso extraconjugal com a viscondessa. Uma coisa que é interessante do romance é que em diversas partes parece que o Gervásio ele não tratou de maneira o texto, né, como se fosse prosa, então tem algumas cenas do romance em que ele mantém as estruturas dos diálogos conforme apareceriam, né, na peça, só ajustando então os nomes das personagens. Ele traz para o texto autores, né, outros escritores, jornalistas, nomes de atores e de atrizes, cantoras de ópera, que eram colegas, às vezes, até do Gervásio nas redações dos jornais, inclusive, né, a gente vai ter também uma apresentação falando sobre a Guiomar Torrezão. Guiomar Torrezão é mencionada aqui também dentro do texto da Primeira Confessada. Então, ele já brinca um pouco também, né, com as personagens que são fictícias e com as figuras, né, que seriam reais e históricas. Ele traz também algumas reflexões sobre outras peças e outros, né, textos literários que eram publicados na época. A gente vai ver aqui um pequeno fragmento quando ele fala que a Susana se dedicava à leitura do Lacourrier do Zola, então, e como que ela se deliciava com essa leitura desses romances naturalistas, e ele vai colocando, né, de maneira um tanto cuidadosa por vezes, com essa pontinha da ironia e do humorismo, esses conflitos e os posicionamentos que as personagens têm. É curioso que a maioria das personagens femininas, elas são sempre muito fortes na sua personalidade, seja mesmo a Clotilde, que é a mulher, né, exemplo, teoricamente, o exemplo de esposa e mãe, e os homens, eles são sempre um tantinho patéticos nessa constituição, eles não têm muita fibra, eles são facilmente manipuláveis, as mulheres praticamente fazem o que elas querem com os homens nos romances, sobretudo nos romances do Gervásio, e sobretudo nesse daqui da Primeira Confessada. Eu vou ler, eu tenho mais 3 minutinhos e pouco aqui, eu vou ler são 3 fragmentos que eu separei do romance, e só para vocês terem uma ideia, né, desses questionamentos que a Susana, por vezes, ela faz ao longo do romance. Então, aqui é uma cena logo do começo, ela está saindo do teatro e voltando para casa, e ela passa na frente do que seria uma casa alegre, dando a entender que seria um prostíbulo. Então, nós temos essa passagem, né? E Susana tinha pena de não ser homem, para ir para ali, para aquela casa tão alegre, conversar, discutir coisas, em vez de ir ali estupidamente, macerada, confusa, entre os ângulos agudos do coupé que lhe beijavam grosseiramente o corpo delicado, aborrecida, cheia de fastio, de frenesi, ao lado de seu marido, que ressonava como um marujo bêbado. Depois, mais adiante, punha-se a invejar as mulheres que passavam sós pelo Largo das Duas Igrejas, fugindo como sombras, seguidas de homens já notados que lhe diziam graças atrevidas, a que elas respondiam muito desembaraçadas e provocantes. Então, aqui a gente percebe, assim, que ela está saindo de uma área mais popular, que era do teatro, e ela está indo se dirigir, né, está passando, né, pelo coupé, por uma área privilegiada de Lisboa, que seria aquele bem no meinho ali do Largo do Chiado, né, onde tem o Largo das Duas Igrejas, hoje também a Praça Camões, o Largo Camões. Mas assim, né, a gente vê que ela tem esse questionamento, né, ela não apenas não se satisfaz com essa postura de uma mulher que é casada com um marido que não atrai, que não prende a atenção dela de maneira nenhuma, e ela gostaria, de repente, de poder frequentar, né, ali o prostíbulo, não como mulher, mas nesse papel de homem que usufrui daquele ambiente. E ela também sente falta de se sentir essa mulher solteira, essa mulher que pode responder às graças atrevidas desses homens que mexiam com as mulheres nas ruas.
na outra passagem aqui, é só um trechinho também, ela lendo o La Cour de Zola, e eu acho interessante porque a gente tem uma descrição aqui, né, desse envolvimento dela e a insinuação da masturbação feminina. Então, diz assim, né, e continuou até as 2 horas da noite a seguir, palpitante, com o coração, a ansiar de inveja e de sensualidade os incestuosos amores de Sidônia e de seu enteado, saltando as vigorosas descrições, possantes de colorido e de verdade, e acariciando-se no ventre com aquela corrupção elegante, aconchegando-se muito naquele meio dissoluto, e imergindo-se deliciosamente em gozos sucessivos nas depravações douradas do Segundo Império. Então, aqui a gente já vê, né, uma passagem em que um romance naturalista, ele desperta, né, esse desejo, essa sensualidade, e aqui o Gervásio, né, ele deixa muito claro quando ele fala que a personagem está se acariciando no ventre e que ela tem gozos sucessivos, então, provocadas pela leitura do texto do Zola. A última passagem que eu vou ler, ela é só um pouquinho maior, mas depois eu já encerro, já passo, já finalizo a minha apresentação, que é justamente o primeiro encontro amoroso, deixa só eu cancelar aqui, que já deu meus 15 minutos, é o primeiro encontro amoroso do Bernardo com a Susana. Então, está tendo uma tempestade, eles estão em Sintra, e eles vão se refugiar numa gruta na Quinta da Regaleira, né, por causa da chuva. E aí, o texto diz o seguinte: Bernardo empalidecia, fazia-se vermelho, e não podia arrancar os olhos daquelas meias que o fascinavam e endoideciam. Então, ela está toda molhada e ela pede, né, ela começa a bater as saias para poder tirar um pouco da água da chuva, e ele está sentado numa pedra e ela apoia, né, depois o pé nessa pedra e vai pedir para ele ajudar a refazer o laço do sapato, né? Então, ela diz, olha, ate-me o laço desse sapato. E no levantar da perna, Bernardo viu, por um monte de rendas íntimas, uma fita negra quebrar bruscamente a brancura dos arrendados. Era a laçada da liga. Estava tão perturbado que não conseguia, com as mãos trêmulas, acertar as laçadas. Credo, que pouco jeito, ralhou brincando a viscondessa, e curvou-se muito para fazer o que Bernardo não sabia fazer. Mas, nesse movimento rápido e forçado, desprendeu-se-lhe o alfinete que lhe prendia no colo a romeira do vestido. E a romeira, que era apertada, não pedia melhor do que isso para se pôr à vontade. As suas 2 pontas largas abriram-se logo, como as cortinas das igrejas no sábado de Aleluia, e o seio branco, forte, opulento e de um contorno delicadíssimo da viscondessa apareceu, desnudado pelo amplo decote do vestido. Então, aqui a gente percebe, né, como que ela também vai tendo esses movimentos todos de sedução para cima do Bernardo, né? E em alguns momentos ela vai demonstrando é um conflito apenas aparente, porque ela tinha a intenção desde sempre, quando ela sabe que ele havia tentado defender a honra dela depois que tinha ouvido um boato, e ela vai construindo, né, toda uma história para tentar tirar, né, o Bernardo desse relacionamento, quase como se fosse um prêmio, uma conquista pessoal dela, e o romance termina com essa revelação, né, de que a Viscondessa de Carinhos já tinha tido muitas aventuras amorosas e que um dos prazeres dela, inclusive, era fazer as confissões dessas aventuras para o padre. Eu vou encerrar aqui, foi muito rápido, mas é só para poder dar da vez certinho para a gente poder conversar depois. É isso, obrigada, foi rápido, The Flash. Foi rápido, mas foi bem bacana. Bom, é a Bianca agora, né? Isso? Pela ordem? Isso, Bianca. Valeu. Bom, deixa. Aquelas imagens, Cláudia, só para terminar, para ficar claro, estão na edição do livro? Aquela última, ela última, faz parte da edição, né? Que é ela com o seio desnudo ali. As outras, elas são de outros romances que tem do Gervásio, ou desses outros textos de portugueses que eu tenho aqui, né? A maioria são dessas edições, né? Ou do próprio Essa, ou de outros romances do Gervásio.
Tá legal. Bianca, muito obrigado. Apresente-se para nós e diga do que falarás. Olá, conseguem ver a apresentação? Ainda não. Ainda não? É que a minha internet está um pouco lenta mesmo, mas está indo. Deixa eu desligar a câmera, de repente ajuda. Eu estou vendo bem. Já consegue Tá, ver a tá. apresentação? Uhum. Ah, sim. Antes Agora de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade da apresentação do meu trabalho. Meu nome é Bianca. A comunicação ela tem por objetivo desenvolver uma reflexão crítica a respeito dos contos A Rabequista, Idília Inglesa e Batalhas da Vida, de Guiomar Torresão, considerando o grande desenvolvimento que os contos realistas e naturalistas receberam em meados do século XIX. E nós pretendemos demonstrar um afastamento da estética romântica e um diálogo intenso com o realismo-naturalismo na produção de maturidade de Guiomar Torresão. E eu vou esclarecer que esse trabalho ele é parte da pesquisa de mestrado em andamento, sob a orientação do professor Eduardo da Cruz, da UERJ, e nós buscamos investigar. Deixa eu agora passar a tela. Já passou, não, né? Ainda não? Ainda não. Não estou conseguindo passar a tela. Bianca, se você quiser mandar por e-mail para mim, de repente eu consigo, se minha conexão estiver um pouco melhor, de repente eu consigo apresentar e você vai mandando eu mudar. Eu não sei o que está acontecendo, porque... eu acho que agora vai. Vamos lá. Mudou para vocês? Ainda não. Eu acho que eu não estou compartilhando, de repente. Eu vou compartilhar. Eu posso mandar por e-mail, então? Isso, manda por e-mail para mim, daí eu tento compartilhar aqui, e daí... Mas se você quiser ir falando enquanto Tá, não tá bom, chega, eu tá acho bom, que... tá ótimo. Então, buscamos investigar o tema da autonomia feminina através dos contos reunidos nos volumes Rosas Pálidas, de 1873, Meteoros, de 75, A Comédia do Amor, Teatro na Sala, de 1881, A Comédia do Amor, de 1883, As Batalhas da Vida, de 1892, e Idília Inglesa Contos Modernos, de 96, e, por último, Flávia, de 1897, de autoria da Guiomar Torresão. Neles, a autora trabalhou temas sobre a liberdade das mulheres na escolha dos maridos, o direito à educação e a uma profissão, entre outros. Partindo da trajetória de vida de Guiomar Torresão e da história cultural, a nossa pesquisa ela analisa a forma como foram trabalhadas as personagens femininas em algumas narrativas curtas das obras relacionadas. E aí eu trouxe uma foto da Guiomar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a apresentação e eu acho que eu vou apresentar do meu próprio PowerPoint, que está
minimizado, que eu acho que assim vocês conseguem ver. Vamos lá, pode tentar. Tá bom? Vamos tentar. Tá, vou tentar. Poxa, nunca aconteceu isso. Agora não abre. Então, a Guiomar Delfina de Noronha Torrezão, ela foi uma das mulheres portuguesas que usou a escrita como meio de subsistência no século XIX. Com a perda prematura do pai, ela viveu em Lisboa com a mãe Maria José e com a irmã Maria Felizmina, até a sua morte. A falta de uma figura masculina que a amparasse financeiramente fez Guiomar Torrezão romper com os padrões femininos instituídos da época. Ela estreou como romancista em 1868, com a publicação do romance Uma Alma de Mulher, no jornal A Voz Feminina, e posteriormente esse romance foi publicado em livro. Guiomar Torrezão ocupou a imprensa periódica, a princípio sob os pseudônimos de Gabriel Cláudio, e como assinava textos no Diário Ilustrado, e Delfim de Noronha, nos 10 primeiros números da revista semanal Ribaltas e Gambiarras. E ela colaborou em diversos periódicos em Portugal e no Brasil. Trabalhou no Almanaque de Lembranças do Luso Brasileiro e fundou e dirigiu o Almanaque das Senhoras do ano de 1871, do qual eu trouxe a assinatura dela, que ela ofereceu um volume para o Real Gabinete Português de Leitura, mas infelizmente eu não estou conseguindo mostrar a vocês no momento. Então, para percebermos a aproximação da autora com a estética romântica, eu trouxe o conto Amor de Filha. Esse conto Amor de Filha, ele foi publicado no volume Rosas Pálidas, e a primeira questão que eu quero levantar a respeito desse conto, desse volume, é o nome Rosas Pálidas, que indica uma metáfora da mulher, né, de pele clara, e a sua palidez também pode indicar a metáfora de candura e pureza, que nos aproxima da imagem de mulher angelical do romantismo, do período romântico. O segundo ponto em questão é o título do conto e a epígrafe escolhida por Guiomar Torrezão, que abordam o amor e nos chamam a atenção para a valorização das emoções exaltadas pelos românticos. Luísa é a protagonista do enredo, ela é filha de um visconde que perdeu seu dote em apostas, mas ao receber um pedido de casamento do Jorge, o seu amado, ela recusa porque ela tem que deixar os pais. E aí o conto vem com toda aquela questão romântica, do amor impossível, traz aquele apelo ao sentimentalismo que a gente percebe no estilo. Para percebermos que a Guiomar Torrezão tem esse olhar, né, para a natureza, um desejo do encontro com aquilo que era considerado divino e natural, eu leio uma parte da descrição da Luísa. Luísa chegara aos 18 anos, alta e airosa, tinha no andar a flexibilidade da palmeira. Na suavidade daquela cabeça loira, nos olhos azuis, onde parecia espelhar-se o céu, havia a angélica candura das cabeças de vidro. Quando fitava alguém com aqueles grandes olhos límpidos, serenos e luminosos, o espírito desse alguém levantava-se instintivamente para o céu. Então, a Luísa realmente corresponde àquela mulher angelical que a gente tem dos românticos. E antes de passarmos para os contos, que eu quero demonstrar essa mudança da estética da Guiomar Torrezão, eu trouxe um escritor que é de grande relevância para o período português, que é o Eça de Queiroz, e ele, na conferência A Literatura Nova, o Realismo como Nova Expressão da Arte, em maio de 1871, ele fez uma oposição, ele opôs o realismo ao romantismo, e eu vou citar o que o Eça menciona.
Só um momento, por favor. Está pequenininha a imagem. Por outro lado, o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos. Esta citação. Então, Guiomar Torrezão, ela era leitora do Eça de Queiroz. Em sua crítica sobre a obra Os Maias, ela publicou no periódico A Ilustração Portuguesa, do ano de 1888, e ela declarou, vou citar a Guiomar: eu tenho uma admiração incondicional, declaro desde já por este extraordinário estilista que se chama Eça de Queiroz. Então, por que não? A Guiomar está tentando realmente conduzir a sua escrita também no caminho que Eça de Queiroz fazia. No mesmo artigo que eu trouxe em livro, mas vocês não conseguem ver, né? A autora enaltece o estilo queirosiano apropriado dos mestres, o Zola e o Goncourt, e a autora tece uma crítica aos maias, que eu vou citar também, como importante para a minha ilustração. Nos Maias, Eça de Queiroz, seguindo o velho roteiro de Zola e dos Goncourt, apresenta-nos a estafada história do atavismo, deduzida nas suas origens, nos seus efeitos e nas degenescências de raça, transformando-se, amesquinhando-se, diminuindo-se em absoluta concordância com a influência deprimente do meio, do tempo, do hábito e do vício. Fecho a citação. E eu também trouxe um artigo do jornal Estação, assinado pela escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida, em 1899. A Júlia Lopes, ela comentou um encontro com a portuguesa em sua casa, e ela mencionou, eu vou citar: Guiomar Torrezão e meu marido discutiam literatura, falavam de Zola, ainda misterioso para mim. Fecha a citação. Então, percebam que a Guiomar ela estava em constante estudo dos autores, né, dos grandes nomes em relação ao gênero naturalista, ao realismo, e essa fala da Júlia Lopes de Almeida, ela adensa essa nossa reflexão a respeito dessa proposta de mudança estética da Guiomar. E agora eu chego à análise dos contos. O primeiro que eu vou falar é o Comédia do Amor. O Comédia do Amor, o volume, né, foi publicado em 1883. Nesse volume é que contém o conto A Rabequista, que eu quis trazer, e eu gostaria de levá-los a pensar nesse título, né, A Comédia do Amor, o título do volume, nesse contraponto, em pensar de comédia como um divertimento, né, e o amor como uma causa de grande sofrimento na história do romantismo. E pensamos que talvez isso seja possível dizer que a autora ela já indicava uma mudança no estilo, né, do romantismo para o realismo e o naturalismo. Na narrativa rabequista, ela inicia um sujeito indeterminado, pelo verbo moravam, e a partir daí o narrador começa a descrever a família, pai, mulher e 3 filhos. E eu vou ler a descrição de um deles. A mais velha, uma pequena enfesada e loira como a Dionísia de Zola. Tinha aprendido, à força de exercícios de murros administrados pelo pai nas suas costas raquíticas e escampeladas, a tocar rabeca. Fecha a citação. E essa é a Rosália. O conto apresenta um elenco que aborda a dessacralização humana e nos dá uma visão perturbadora. Nos dá uma visão perturbadora a respeito de uma menina, né, ainda uma menina, que passa fome, vive com os pais em condições precárias, precisa trabalhar para comer e não há perspectiva futura.
no final, o fim da Rosália é trágico. O próximo conto é o Idília Inglesa Contos Modernos. E para falar do Idília a Inglesa, eu busquei a antologia do conto realista e naturalista, e eu vou ler a passagem para vocês. 15 minutos já, né? Eu escutei o barulho. Neste conto, já é evidente o magistério da escola realista na desafetação da linguagem e nos efeitos de surpresa que Guiomar Torrezão agora é capaz de obter. Através das cartas escritas a um amigo, seguidas por uma cena dramática, em jeito de epílogo, a autora apresenta o processo de ilusão de um rapaz apaixonado pela perceptora irlandesa de sua mãe. Tão ridicularizados nos excessos da paixão, a imaginação exacerbada do jovem e a sua tentativa de suicídio. A descoberta dos enganos provoca efeitos cômicos. Fecho a citação. É interessante também pensarmos que a Guiomar colocou o subtítulo, observem, Contos Modernos, a Idília Inglesa Contos Modernos. E esse subtítulo ele pode também evidenciar uma viragem para o moderno da época da narrativa. E, por fim, a gente tem o conto Batalhas da Vida. Ele foi publicado no volume As Batalhas da Vida, e ele mostra a batalha cotidiana de Aurélia. A Aurélia ela é modista da loja do Teixeira, e eu vou ler a descrição para vocês da Aurélia. A Aurélia tinha invectivas amargas, furores concentrados que a devoravam toda, cobrindo-lhe a cara magra de uma palidez biliosa, com depressões nos ângulos que se alastravam em manchas lívidas. Reparem que as personagens, tanto a Aurélia quanto a Rosália, elas não apresentam as características belas, né? Elas podem ser pálidas, mas não pela formosura, pela delicadeza, pela candura. No caso da Aurélia aí, ela é pálida realmente pela fome, pela necessidade que ela tem de trabalhar para se sustentar. Então, a Guiomar Torrezão, ela traz mulheres realistas, né, para a gente observar a partir desses contos. E, por fim, a Guiomar Torrezão, nesse conto, ela também dá um toque no erotismo. Eu vou ler uma passagem. As mãos de Aurélia demoravam-se afagando as pelúcias e os veludos, fazendo-os dobrarem-se na pressão ápida dos seus dedos aduncos, obrigando-os a viverem, a terem atitudes e inflexões, a pronunciarem a pérfida e sedutora frase de Mefistófeles no Jardim de Margarida. Às vezes, a modista sentia subir-lhe à cabeça o filtro manipulado para embriagar os ricos. O contato do cetim exaltava-a, sugeria-lhe desejos de uma sensualidade torturante, uma avidez de possuir, de devorar, de absorver, de monopolizar todas essas opulências invadia. Salteavam-a ferozes tentações de beijar, de sorver, de dilacerar os delicados e preciosos objetos, exportados pela incomparável indústria parisiense. E aí eu fecho a citação. Reparem que essa descrição dos fatos, da realidade observável, né, da Aurélia, como comenta o professor Carlos Reis, eles têm uma relação com o íntimo da Aurélia, né? Se distancia o humano, o sujeito, e aí traz o material para a vida dessas personagens. Gente, muito obrigada, desculpa. E aí eu encerro a minha apresentação. Bianca, obrigado. Eu acho que tudo bem, se você quiser mandar depois por e-mail para o grupo a apresentação, mas deu super para acompanhar, foi uma ótima apresentação. Poxa. E certamente teremos perguntas ao final. Tá bom. Deixa eu pegar aqui pela ordem. Quem que é você, né, Aline? Não é isso? Sim, sou eu. Então, manda ver. Apresente para o grupo, que é grande, tem gente nova, tudo isso, as pessoas precisam te conhecer também. Pois é, deixa eu só descobrir como é que compartilha, porque eu não estou acostumada a usar esse Meet. Compartilha a tela inteira? Deve Pode ser, ser né? uma janela, se você preferir. Peraí, vou botar uma janela. Mas aí não está aparecendo o... Vou compartilhar tudo.
conseguem ver? Sim. Sim? Eu é que não vejo vocês mais. Ok? É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá. Eu vou falar só para minha tela, isso é tão estranho. Bom, meu nome é Aline, eu sou estudante do doutorado da UERJ, orientada pelo professor Leonardo Mendes, e também estudante de doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da pesquisa que eu já venho realizando há alguns anos sobre a literatura licenciosa no final do século XIX, mas que até então focava em um escritor específico, que é o Alfredo Gales, que usava um pseudônimo bastante conhecido naquele período, mas tinha esse outro escritor, esse outro pseudônimo, que também parecia ter grande fama e eu ainda não tinha pego nele para escrever. Então, a Abralic, como sempre, é um espaço muito importante para a gente continuar renovando a pesquisa e discutindo e colocando coisas novas, né? Então, eu testei, vou trazer para a Abralic o Chatanet logo, para ver se eu consigo começar a produzir alguma coisa sobre ele. Então, eu vou falar sobre o Arsênio de Chatanet e os romances para homens. É tão estranho porque eu não estou vendo ninguém, parece que eu estou falando sozinho. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Estamos Estamos. gostando muito. Oh. Ok. Ok, obrigada. Porque eu estou me sentindo mais louca do que eu já sou, falando sozinha. Então, vamos lá. Tem crescido bastante, né, a discussão acerca e as pesquisas acerca desse mercado licencioso luso brasileiro no final do século XIX. A gente acabou de ver como aspectos de uma tradição licenciosa ou elementos de uma certa licenciosidade, como eles eram bastante presentes na literatura naturalista, inclusive. Então, eu vou começar fazendo uma espécie de contextualização para vocês a respeito do que era esse mercado licencioso, né? E falar, assim, que para mim pode ser já bastante claro, mas para um público que pode estar começando a assistir agora, a literatura licenciosa era, sim, comum e bastante normal no século XIX aqui no Brasil. A pornografia não é algo que surge apenas no século XX. No século XIX, os leitores já conheciam bastante, e essa literatura ela já circulava no Brasil, fosse nos seus idiomas originais, normalmente francês e inglês, mas também versões para português. E eu digo versões porque nem sempre eram exatamente traduções, podiam ser simplesmente versões, né? Histórias que eles se inspiravam em grandes obras da tradição libertina, como, por exemplo, vocês podem ver aqui, a Memórias do Frei Saturnino, que é uma obra que é inspirada, né? Uma versão, ela pega todos os elementos de um clássico francês, mas adapta para uma realidade brasileira. E também tem aqui O Voo da Inocência, que na verdade é Miss Fanny, ou Fanny Hill, que é uma obra inglesa. Então, essas obras elas já estavam por aqui, mas a partir da década de 1870 começam a surgir obras escritas originalmente em português. Então, tem uma espécie de virada em que esse mercado licencioso luso-brasileiro começa a ser um pouco mais local. Já não é mais de predominância francesa ou inglesa, mas agora é bem contemporânea, é escrita em português com cenários conhecidos daquele público, fosse no Brasil ou em Portugal. E algumas dessas obras elas eram apócrifas, ou seja, elas não tinham nenhuma indicação de autoria, ou também não tinham indicações quanto ao seu local de publicação, tipografia, editor, nem nada do tipo. E na verdade, a grande maioria das obras que aparecem nesse anúncio aqui, que é da Gazeta da Tarde, de 1897. Só que entre essas obras apócrifas e anônimas, surgiram dois pseudônimos que ficaram muito famosos e acabaram se tornando uma referência nesse gênero, que era o Rabelais, que é o pseudônimo usado pelo Alfredo Gales, o escritor que eu pesquisei durante o mestrado e ainda pesquiso sobre ele, e o Arsênio de Chatanet, sobre quem nós vamos falar hoje. E essa é uma imagem que foi retirada especialmente do livro Páginas de Sensação, da Alessandra Alfar,
E é muito importante porque a EUFAR, ela pontua, ela vai mapeando esse anúncio e ela mostra que colocar obras de Rabelais e Arsênio de Chatenay em destaque nesse anúncio, no meio de tantas outras obras, mostra que esses nomes eram uma espécie de chamariz, era uma coisa que chamava a atenção desse público leitor que fosse pesquisar sobre as leituras para homens. E aqui eu selecionei para vocês alguns anúncios de leituras para homens, de romances para homens, que tem já de livros do Chatenay, e alguns deles, um deles, na verdade, esse aqui é do Jornal da Noite, de Lisboa, não sei se vocês conseguem ver a seta na tela, mas é esse primeiro, mais branquinho, grande novidade literária, leitura só para homens, e diz proibida ao belo sexo. É de 1880 e é de Lisboa, o que mostra para a gente que Chatenay não só era conhecido no Brasil, mas também conhecido em Portugal, e também conhecido em Portugal como um escritor para homens, que era um termo que até então a gente conseguia encontrar mais no Brasil. E também nós temos aqui romances para homens, especificando que as senhoras não podem ler. E tem um detalhe bem legal nesse segundo anúncio do Jornal do Recife, em 81, que fala deste importante romance escrito somente para os homens, foram vendidos em Lisboa, em menos de 8 dias, 2.000 exemplares. E a gente sempre fica naquela dúvida, né? Vendeu isso tudo mesmo ou não vendeu? Mas a gente sabe que colocar esse tipo de dado em um anúncio, fazer esse tipo de propaganda também era um indicativo de que essa literatura chamava a atenção e que dizer que vendia também chamava a atenção. E outra coisa interessante também nesses anúncios é essa expressão recursos para velhos, porque a gente sabe que para esse contexto, para velhos significava para pessoas velhas que já estão cansadas, então essa literatura rejuvenesce, alegra, e também para velhos num sentido de velhaco, de pessoas de caráter talvez duvidoso. E esse último anúncio, que também acho interessante a gente comentar, que tem essa determinação de gênero apetitoso, que já é mais uma maneira de chamar essa literatura, né, uma literatura apetitosa, que é sobre um livro que o Pedro Quaresma, da Livraria do Povo, está anunciando como a última palavra desse gênero, como uma grande novidade do gênero. E aí ele explica que o livro é uma verdadeira maravilha literária, que poucos romances podem ser comparados a ele. E aí ele vai e diz que, eu separei aqui, apenas é bastante ler o livro que narra tais cenas ao vivo, apenas com o realismo de Rabelais, Chatenay, Paulo de Kock, Bocage, Boccaccio e outros escritores galantes da moderna geração. Ou seja, mais uma prova de que Chatenay estava ao lado desses escritores chamados de galantes, que era uma outra expressão para a literatura licenciosa. Então, faltava saber quem era Arsênio de Chatenay, quem era essa pessoa, porque nas fontes primárias, por exemplo, no caso do Alfredo Gales, a gente percebe, a gente sabe que em algum momento fica conhecido que Alfredo Gales é Rabelais, que Rabelais é Alfredo Gales. Mas no caso do Chatenay, isso ainda não era muito claro, não sei dizer se era claro para os críticos da época, para os homens de letras da época, quem era o Chatenay. Então, esse pseudônimo foi usado por Antônio da Cunha de Azevedo Lemos Castelo Branco, e dele a gente sabe a data de nascimento, 14 de agosto de 1827, e ele nasceu numa província portuguesa, em uma família nobre, se formou em Direito na Universidade de Coimbra como um estudante distinto, se casou em 59 e teve 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas, até essa data de 1882, que é quando esse documento mais antigo a respeito da biografia dele foi escrito. E também não dá para saber ainda se Antônio teria colaborado em jornais ou publicado livros que fossem com o seu próprio nome, sem ser como Arsênio de Chatenay, que é também como fez Alfredo Gales. Alfredo Gales publicou como Rabelais, como Alfredo Gales e vários outros, e mais 6 outros pseudônimos.
Nas fontes, a gente vê Antônio da Cunha Azevedo, Antônio Castelo Branco, mas nenhum deles aponta especificamente para o nome completo, que faça a gente ter pelo menos uma ideia de que talvez tenha sido ele mesmo que tenha publicado. Ele, inclusive, tem um Antônio da Cunha Azevedo, inclusive na ilustração portuguesa, que a Bianca comentou ainda há pouco, que era a revista onde onde colaborava a Guiomar Torrezão, e tem esse nome lá, Antônio da Cunha, na década de 90, acho que 96 ou 97, mas não dá para saber se é exatamente o Chatanet. E a fortuna crítica a respeito dele é bem limitada, todas as informações biográficas sobre ele derivam desse documento de 1882, que é o Portugal Antigo e Moderno, é o 10º volume, e ali que a gente encontra todas as informações biográficas sobre a longa família ligada à nobreza portuguesa, tanto do Antônio quanto da sua esposa, e é provavelmente essa a primeira fonte que no século XIX, na década de 80, associou Antônio da Cunha Azevedo Lemos Castelo Branco a Arsênio Chatanet. E ele diz: o senhor doutor Antônio da Cunha, sob o pseudônimo Arsênio Chatanet, tem publicado alguns romances realistas, mesmo ultra-realistas no estilo de Zola, e aqui fica interessante a gente observar como os termos realista, naturalista, para o século XIX eram bem... não havia tanto uma divisão, uma diferença como a gente costuma fazer hoje em dia. E ele diz assim, que apesar do seu realismo, o senhor Antônio da Cunha é um cavaleiro respeitável e adornado de todas as qualidades que distinguem um verdadeiro fidalgo português, e que custa, por isso, acreditar que ele escreva e publique livros que suas inocentes e interessantíssimas filhas não podem ler. E aí ele coloca numa notinha de rodapé, dizendo assim: pertencem a um número de tais obras chamadas livros para homens. Para maior escândalo, são ilustrados com as gravuras mais obscenas. E essa é outra informação interessante sobre o Chatanet, é o fato de os livros dele serem ilustrados. A gente vai ver uma ilustração daqui a pouquinho. A fortuna crítica mais recente sobre o Chatanet vem da Alessandra Alfá, que foi de onde a gente primeiro viu esse nome, e do Fernando Curopos, que tem publicado artigos e ensaios sobre o Chatanet, e analisando e relançando algumas obras. Vocês vão ver daqui a pouco, tem 2 obras que foram relançadas recentemente do Chatanet pelo Fernando Curopos, com a organização do Fernando Curopos e com o prefácio do Fernando Curopos, que tem ajudado a gente a revisitar essas obras. E eu não vou ler o que está escrito aqui nessas citações, porque eu já tenho bastante tempo avançado, mas basicamente esses escritores eles estão pontuando alguns aspectos mais importantes do estilo do Chatanet, e que seria, no caso da Alessandra Alfá, é que ela diz que nesse estilo narrativo da literatura licenciosa do Chatanet, ele está mais preocupado em apresentar as fraquezas da carne, dentro de uma perspectiva mais naturalista, mais realista, do que descrever os pormenores do ato sexual. E talvez essa seja a coisa mais importante a se dizer sobre o Chatanet, porque as obras não têm muito de ato sexual. E o Fernando Curopos também vai falar a mesma coisa, de alguma forma vai dizer a mesma coisa, mas ele vai fazer a associação do do nome Chatanet como uma ligação ao termo que era usado no calão francês do tempo, né, do século XIX, para o sexo feminino. Então, o Fernando Curopos diz assim: estamos em crer que a escolha de Chatanet recaiu sobre este apelido francês por evocar logo a partida o sexo feminino. E aqui eu trouxe algumas folhas de rosto de alguns livros publicados por ele. Provavelmente foram apenas esses livros e o Mulher, Virgem e Mãe, que é a obra que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Todas essas obras, basicamente, elas vinham já com a designação de para homens, o que também era uma novidade. Já foram meus 15 minutos, né? O que também já era uma novidade, porque a gente vê esses para homens nos anúncios dos jornais, né?
e é interessante ver como um livro ele já vem para o leitor com o seu título, quase como um subtítulo na sua capa, um romance para homens, uma leitura para homens, e faz pensar que esses livros tenham sido idealizados pelo Chataignier ou pelo seu editor, que nós não sabemos quem é, especialmente para esse mercado licencioso. Tem aqui também o La Vendetta, que é o romance que o Plinleal diz que era o menos realista, ou seja, que era o menos perigoso, e que poderia ser lido por uma donzela. E é interessante perceber que esse livro, talvez por ser menos realista, menos licencioso, tenha sido publicado em folhetim no jornal República do Rio Grande do Norte em 1897. E o livro A Menina da Casa Mourisca é o primeiro que aparece leitura para homens e senhoras. É um livro que eu ainda não tive acesso, mas é interessante também perceber que esse é permitido tanto para homens quanto para senhoras, seja uma ironia ou não. Essas duas obras aqui, Os Jogos Lésbios e O Mistério de Asfondello, são os dois textos do Chataignier que a Index eBooks está relançando agora, né? Relançou um em 2020 e outro em 2022 agora. Essa é uma ilustração de uma edição de Sensualidade e Amor que o Kuropus encontrou, então é uma ilustração de inspiração libertina. E eu trouxe para vocês hoje o Mulher Virgem e Mãe, que é um romance estranhíssimo, que se passa no passado, né? Se passa anos antes, se passa entre 1845 e 1847, e é uma das características do Chataignier, que é esse retorno ao passado, falar de uma literatura que se passa no passado. E é um romance super estranho, porque começa com uma espécie de argumento cientificista, falando de inúmeras doenças desconhecidas pela maior parte nas outras eras, uma espécie de intenção de discutir uma patologia social que era comum do naturalismo, mas isso não se executa ao longo da narrativa. E os personagens que aparentemente são protagonistas acabam não tendo tanta ligação com o título do romance, então é um romance um pouco confuso. Não sei se poderia dizer que o confuso na verdade é o estilo do Chataignier, mas é um livro que parece disperso, de alguma forma discute como o amor se manifesta física e psicologicamente de maneira distinta em homens e mulheres. Tem capítulos muito longos, com diálogos cheios de muita formalidade, e no meio dos acontecimentos aparecem um monte de discussões sobre botânica, biologia, organização social, medicina. Então, isso acontece seja pela voz do narrador ou pela voz dos personagens. Então, existe sempre uma quebra na narrativa e parece que o texto vira uma monografia, basicamente. E aí o Chataignier ele vai usar alguns elementos curiosos para poder explicar como que uma mulher virgem pode se tornar mãe, e isso acontece porque, depois de ter relação sexual com o Alexandre, a Alexandra vai tomar banho em uma banheira, onde já está tomando banho a Margarida, que é a melhor amiga dela, e segundo uma explicação sobre a fecundação e das diferentes espécies, por aproximadamente umas 10 páginas, ele vai explicando como é possível que o sêmen, que ele chama de licor fecundante, ele diz, na verdade ele não diz sêmen, ele diz esperma, ele usa a palavra esperma, e às vezes usa licor fecundante. Ele vai explicar cientificamente como é possível que uma personagem que tinha acabado de ter relações sexuais, tomando banho, fizesse com que o movimento da água dispersasse esse licor fecundante para penetrar na genitália de uma outra personagem que, nesse caso, estaria já um pouco excitada, porque ela estava ouvindo tudo que acontecia no quarto ao lado. Então, assim, em termos de pornografia, a gente pode pensar... Eu vou mostrar aqui as referências, mas eu já vou parar de compartilhar a tela para eu poder fechar, e eu não sei que eu não consigo ouvir vocês ainda. Cadê vocês? Eu já vou fechar, já ultrapassei tudo. Ô, meu pai.
Em termos de pornografia, me parece que esse livro deixa devendo um pouquinho, mas é importante a gente tentar compreender por que aquele livro foi chamado pelo seu próprio autor de um romance para homens. Seria porque existe muita ciência e aquele conhecimento científico talvez não fosse permitido, não fosse de fácil acesso às mulheres? Seria porque essa personagem, a Alexandra, ela toma o próprio primo como amante e convida ele para o seu quarto todas as noites e sem se preocupar com gravidez ou com nada? Será que é porque a Alexandra fala para Margarida, eu sou o pai dessa criança, porque eu fui o veículo? Então, é uma literatura interessante que ajuda a gente a pensar, a expandir o nosso entendimento sobre a literatura pornográfica, por que era pornográfica se para a gente não é tão explícita, não tem tantas cenas sexuais, o narrador oculta essas partes, e por que também pode ser naturalista, no meio de tanta explicação botânica, biológica, médica e muito mais. Então, o Chatanet, eu acredito que ele oferece aí uma possibilidade de ampliação, tanto para o naturalismo quanto para os estudos da literatura pornográfica no final do século XIX, praticamente sem fim. Muito obrigada e desculpa pelo avançar da hora. Obrigado, Aline. Ótimo. Vamos para Xênia Matos agora. Xênia, também nessa linha de ganharmos tempo, você se apresenta, conte para nós quem Primeiro que... lugar, vocês estão me ouvindo bem, estão me enxergando? Sim. Então tá. Vou começar com uma breve apresentação. Bom, eu sou pós-doutoranda da UFPR e eu também sou professora na rede municipal de Itajaí. E eu trago uma apresentação que ela deriva da minha tese também sobre o Gótico em Eça de Queiroz, que foi defendida na UFSM. Posso começar? Então tá. Eu preparei um textinho pequenininho, porque eu não me adapto muito bem com essas tecnologias de slides, então vou fazer uma leitura. Qualquer coisa, só sinalizar levantando a mão que eu paro e leio mais alto, se caso travar a imagem. Vou começar então. Segundo Maria Aparecida Ribeiro, os conceitos de realismo entrecruzam-se com o naturalismo, pois, faço citação, o primeiro pressupõe uma atitude científica que leva a observar os fatos e introduzir as leis, enquanto o naturalismo surge quando a exacerbação do método faz a obra literária uma ilustração das teses científicas. Fecha citação. Nesse sentido, são exemplares de uma inclinação para essa estética as narrativas literárias de Eça de Queiroz. Contudo, mesmo com a predominância do realismo e naturalismo, a obra queirosiana não está isenta da influência de outras vertentes ficcionais, como o gótico e o grotesco. No olhar de Ernesto Guerra da Cal, há no lexo queirosiano uma vertente não realista faço citação, de palavras tópicas do período baixo romântico, como morte, túmulo, sudário, medo, horror, treva, espectro, aparição, uivo, coveiro, chuva, vento, neva, agonia, carrasco, mocho, corujas, milhafres, abutres, etc. Todo um elenco trético, verbal, sinistro, espectral e misterioso. Fecha citação. Para o pesquisador, a característica desenvolvida nos primeiros experimentos transporá quase toda a sua produção. Abro citação. Os elementos que assinalamos como característicos de suas primeiras páginas permanecerão ou reaparecerão com significativa tonicidade através de toda a sua obra, denunciando muito sinceramente temperamental do que há nessas páginas tão românticas e tão livrescas. Fecha citação. O lexo destacado por Dacal está intrinsecamente ligado com os processos narrativos estabelecidos pelo gótico e pelo grotesco, o quais, enfim, trouxe na tessitura dos romances e dos contos dessa, entrecruzando-se com outras estéticas. De acordo com David Stevens, o gótico é uma literatura voltada para o medo e para o sombrio, a qual se baseia na repetição de algumas características, como, letra a fascinação pelo passado, B, o gosto pelo sobrenatural, C, a ênfase na psique das personagens, D, a representação ou simulação do medo, horror macabro e sinistro, E, os espaços exóticos, e F, o gosto por narrativas moldura, ou ainda pelos múltiplos narradores. Por sua vez, também aliada a esse modo de compreensão do gótico, Júlio França apresenta a tradição como, faço citação, uma estética convencionalizada, uma escrita estetizada e convencionalista, fecha citação. Sendo assim, na visão do estudioso,
O gótico baseia-se na repetição de elementos convencionais referente à configuração do tempo, espaço e personagem. Segundo o autor, o gótico é, abro aspas, o gótico é ambientado em, abro aspas, espaços narrativos opressivos, fecho aspas. Os loci horribilis, causadores de sensação de desconforto, estranhamento, medo e pavor. Para a França, o tempo nessas ficções é marcado pela presença do fantasmagórico, da presença fantasmagórica do passado no presente, esmaecendo as delimitações cronológicas. Já no que compete aos personagens, ele expõe que essas geralmente são monstros ou monstruosas, moldadas tanto por distúrbios psicológicos, sociedades disfuncionais ou contextos familiares opressivos. Por sua vez, de acordo com Wolfgang Kaiser, o grotesco é uma estética caracterizada pela mescla de características opostas, como humano e animal, alto e baixo, vida e morte, pelo estranhamento e pelo exagero com que trata seus objetos. Segundo o autor, o grotesco justapõe-se ao gótico quando conseguindo um tom sombrio, sinistro, negativo e estranho a determinado objeto. Nesse sentido, a caracterização grotesca adentra a semântica do gótico à medida que se une a outras questões suscitadas por esse. Especificamente nos estudos querosianos, Maria João Simões observa os traços grotescos nessas narrativas, concluindo que, abre aspas, há uma dimensão do grotesco convocada pelo realismo artístico, os quais contribuem para o fazer verdadeiro, a sátira, a caricatura e o cômico. Estes são elementos que não se deixam de se mesclar nas suas voltas e contravoltas com o grotesco. Fecha citação. Tendo em vista tais considerações, percebe-se que o processo de recapitulação dessas duas estéticas estão próximos para o que se chama de topoi, que para Ernest Robert Curtius, abro citação, são argumentos aplicáveis aos mais diferentes casos, temas ideológicos apropriados a qualquer desenvolvimento ou variações. Fecha citação. Para Humberto Eco, o topos é um módulo imaginativo, uma figura que, abre citação, evocada pela lembrança que constitui exatamente um ato compositivo da imaginação que, pescando no repertório do já feito, se exime de inventar aquela figura ou aquela situação. Em suma, fecha citação, desculpe. Em suma, são os discursos e imagens transpostos de um primeiro contexto para outro, fazendo uso de pequenas alterações. Nesse sentido, um romance querosiano exemplar desse processo estético é o Crime do Padre Amaro, o qual é centrado no problemático envolvimento de Padre Amaro com a jovem Amélia. Em especial, a figuração da personagem e a configuração do espaço são afetadas pelo diálogo com o gótico com o grotesco. Amaro relaciona-se com a personagem monstruosa e transgressora, e sua figuração recorre ao grotesco e à imagem do vampírico. Por exemplo, sua primeira relação sexual com Amélia, ocorrida numa noite silenciosa e caracterizada como de céu tenebroso, o padre é figurado como uma espécie de touro. Abro aspas. Amaro então começou a bater os pés no chão, a esfregar as mãos, arrepiado. Ele voltou ao quarto com luz. Amélia lá estava, imóvel e pálida. O pároco fechou a porta e foi para ela, calado, com os dentes cerrados, sobrando como touro. Fecha citação. Numa mescla de humano e inumano, a imagem do touro comunica o caráter hiperbólico, impulsivo e sexual daquele homem, relacionando-se com o grotesco. No caso, a nuance intersecciona-se com o gótico através da tensão e da atmosfera da ação desenvolvida. As cenas de beijos entre Amaro e Amélia muitas vezes suscitam um imaginário vampírico, como acontece exemplarmente nesta. Abro aspas. Amaro chegou-se por detrás dela, cruzou-lhe os braços sobre o seio, apertou toda, estendendo os lábios sobre ela e deu-lhe um beijo longo. Os olhos de Amélia cerravam-se, inclinavam-se para detrás, com a cabeça pesada de desejo. O beijo do padre não se desprendiam, ávido dissolvendo-lhe a alma. A respiração dela apressava-se, os joelhos se tremiam-se, e com um gemido desfaleceu sobre o ombro do padre, descorada e morta de gozo. Na passagem, o beijo é representado como uma ação que absorve as forças da beata, o que ele associa a uma espécie de predador. A imagem é reforçada à medida que Amélia apresenta-se enfraquecida e tão logo o padre a solta. Ao drenar as forças, a ação praticada alude ao topos vampírico, o que é realçado pelo verbo sorver e pela qualificação de Amélia como descorada e morta. Tal sugestão semântica fica ainda mais nítida quando o narrador, a partir da perspectiva de Amélia, compara os seus sentimentos a um tipo de possessão que a enfraquece. Abro citação.
Aquela possessão de todo o seu ser não a invadira gradualmente, fora completa, no momento em que seus braços fortes se tinham fechado sobre ela. Parecia que os beijos dele tinham sorvido e esgotado a alma. Agora era como uma dependência inerte à sua pessoa. E não lhe ocultava, gozava em se humilhar, oferecer-se sempre, sentir-se toda dele, toda escrava. Queria que ele penasse por ela e vivesse por ela. Descarregara-se nele com satisfação daquele fardo da responsabilidade que sempre lhe pesara a vida. Os seus juízos agora vinham-lhes fornecidos do cérebro do pároco, tão naturalmente como se saísse do sangue dele o sangue que lhe corria nas veias. O modo com que a personagem imagina a Maura abraçando e a beijando alude ao imaginário vampírico, especialmente por reforçar o quanto os beijos do padre arrancam-lhe as forças e pedram-lhe a alma. Ainda a forte atração que ele exerce sobre a Beata também remete ao fascínio que o vampiro exerce sobre suas vítimas. Ao influenciar o juízo de Amélia, a possessão reforça o estado de domínio e de poder que Amário mantém sobre ela. Em outra passagem, o relacionamento é designado como, abre aspas, um pacto, selado e juramentado, abre aspas, mediante a hóstia sagrada, como uma união semelhante ao casamento. A metafórica troca do sanguínea mencionário também enfatiza a ideia de pacto e de possessão, reforçando um tom profano do envolvimento. Já dos espaços dos quais os personagens circulam, chama atenção a velha Igreja da Sé, carregada de elementos góticos e apresentada pela perspectiva de Amélia. Abro citação. Lá na velha Sé, muralhas da espessura de côvados separavam a vida humana e natural. Tudo era escuridão, melancolia, penitência, faces severas de imagens. Até o sol estava exilado, e toda luz que vinha dos lampadários fúnebres, desculpa. Longe do ambiente acolhedor que uma beata estaria naturalmente inclinada a ver, a igreja é relacionada ao escuro e ao melancólico, à severidade, à tristeza e à falta de vida. Uma semântica que dialoga com as atmosferas dos losses horríveis. A percepção negativa que a Amélia possui sobre a Sé também demonstra a relação com a religião, que na maioria das vezes se revela-se algo ameaçador e opressor. No outro momento, a sensação de desconforto e apreensão que a Amélia sente ao entrar na igreja é mais diretamente ligada à noção de culpa e pecado. Abre citação. Fazia-se então pequenininha no seu mantelete e, abaixando-se o guarda-sol sobre o rosto, enfiava-se na Sé, sempre com o pé direito. Mas a mudez da igreja deserta adormecia numa luz fosca, amedrontava. Parecia-lhe sentir na taciturnidade dos santos e das cruzes uma repreensão ao seu pecado. Imaginava que os olhos de vidro das imagens, as pupilas pintadas dos painéis se fixavam nela, com uma insistência cruel, e percebia um arfar do seu seio que dava de esperança do prazer. Ao adentrar com o pé direito, Amélia supersticiosamente tenta afastar de si suas ações de si e de suas ações os maus agouros. No entanto, a mudez, o vazio e a falta de luz do recinto lhe inquietam e causam uma sensação de opressão e medo, como se repercutissem e lembrassem suas faltas mortais. Uma vez que Amélia está emocionalmente fragilizada, a percepção que ela tem do santo é distorcida e ela crê que as imagens se fixem nela, como se estivessem julgando, acusando do seu desejo por amar. Assim, a partir das análises feitas, pode-se classificar o emprego do gótico como análogo ao que Simões chama de contribuição para o fazer verdadeiro da narrativa. Semelhante à análise feita por ela sobre o grotesco, os topoi gótico acentuam determinados elementos, como morte, o monstruoso, o ilícito, o profano, que, uma vez representados através dessa perspectiva, ganham uma tônica diferente do que se fosse abordado somente pelo viés realista-naturalista. Por outro lado, no que tange ao grotesco, diferentemente da análise da autora, nem sempre em essa o estilo está para o cômico, pois, como aqui visto, é viável o entrecruzamento com o gótico. Nesse sentido, ambas as tradições auxiliam o realismo naturalismo a destacar certos aspectos dos contextos narrados, bem como as próprias teses defendidas. No caso do romance, essas estéticas ligadas ao sombrio destacam o monstruoso e o sinistro, indicando ao leitor os problemas éticos do clero e da sociedade ali representada. Em grande parte do romance, o narrador pouco emite sua opinião e comumente adota a perspectiva dos personagens.
Ao optar pelo gótico, pelo grotesco, a instância deixa um indício de leitura de que as ações das personagens e os espaços ali são problemáticos. Portanto, o diálogo entre as três vertentes é um meio do realismo e naturalismo aprofundar-se na representação de experiências sombrias, quanto é um indicador de leitura sobre as qualidades negativas dos ocorridos ali representados. Muito obrigado, Xênia. Acho que teremos muitas questões sobre o tema. Vamos passar a palavra para Gabriela Ribeiro Nunes. Peço que ela se apresente e conte-nos sobre o que vai falar. Tudo bem? Tudo bom? Eu vou apresentar aqui a minha tela. Só um momentinho. Primeiro conta quem você é, porque a gente não te sim. conhece ainda pessoalmente. Vou falar. Meu nome é Gabriela Ribeiro Nunes, eu sou doutoranda em Teoria da Literatura e Literatura comparada pela UERJ. Eu já conheço, na verdade, o professor Leonardo. Vocês estão... É porque está meio travado aqui, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Tá. Eu vou aqui só compartilhar a minha tela, mas eu já quero aproveitar para agradecer, né, a coordenadora Cláudia, o coordenador Haroldo e o coordenador Leonardo por ter aceitado a minha comunicação para a apresentação. Queria dizer que gostei muito de ouvir a fala dos colegas eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Tá, acho que vai. E também aproveito para agradecer a monitora também aqui, né, que está nos orientando aqui, a Bárbara. Acho que todo mundo está vendo, né, agora, né? Eu não consigo ver, mas imagino que sim. Sim, estão vendo. Que ótimo. Então, vamos lá. O meu trabalho é sobre o naturalismo licencioso em O Primo Basílio, do Eça de Queiroz, e as respostas conservadoras de Machado de Assis. O Primo Basílio, do Eça, ele foi publicado em Portugal no dia 28 de fevereiro de 1878, né? E ele fez um sucesso, esse romance fez sucesso tão grande que já teve a segunda edição publicada no mesmo ano. E aí, qual seria o motivo, assim, de tal êxito? Provavelmente, né, muito provável que tenha sido o detalhamento das cenas picantes entre a Luísa e o amante dela, que é o Basílio, né? E isso principalmente para um leitor não letrado do século XIX, né? Porque eles também compraram esses livros, não foi só a crítica, porque se fosse só a crítica não teria feito esse sucesso todo, né? Mas foi para um público muito mais amplo. E essas descrições minuciosas, né, da alcova acabaram conferindo uma recepção ambígua para o Primo Basílio e pela crítica, né, letrada do século XIX, justamente porque uns louvaram o escritor por ter feito uma grande pintura viva da sociedade burguesa do século XIX e também viram no destino da Luísa um ensinamento para as jovens, para as senhoras, do que não se deve fazer, mas teve uma outra parte que também viu grande imoralidade nesses relatos da relação entre o Basílio e a Luísa, né? Inclusive, eu vou botar aqui a citação da Eufar, que a Aline estava falando, do livro dela, né, da página de sensação. Essa obra dessa de Queiroz, O Primo Basílio, foi classificado como leitura para homens, né? E os livreiros brasileiros, eles divulgaram junto com os serões do convento as célebres e endiabradas memórias de Frei Saturnino. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um desses livros, né? Mas eu já li os serões do convento e, assim, é bem, assim, safadinho esse livro, né? E aí, a primeira crítica, né, ao Primo Basílio foi publicado por um amigo do Eça de Queiroz, que foi o escritor português Ramalho Ortigão. Foi publicada na Gazeta de Notícias no dia 25 de março de 1878, mas a crítica é datada do dia 22 de fevereiro de 1878, então ele leu antes de ser publicado em Portugal, né?
chegar nas livrarias e tudo mais. E ele, uma das críticas que um amigo, né, do Eça de Queiroz, porque eles já tinham trabalhado juntos, né, eles escreveram romance e folhetim juntos, eles trabalharam nos 12 primeiros números de Farpas, ele se incomoda com a questão da imoralidade, né? Ele vai falar aqui que as cenas da alcova são reproduzidas na sua nudez mais impudica e mais asquerosa. E aí o Machado de Assis, no mês seguinte, ele vai publicar também a famosa crítica ao romance O Primo Basílio, no jornal Cruzeiro, no dia 16 de abril de 1878, antes mesmo desse romance chegar ao Rio de Janeiro, né? Tamanho foi o sucesso do Primo Basílio. E, assim, o Machado ele faz críticas de diversas ordens, mas eu vou me concentrar no ponto que ele fala que é o mais grave, que seria o gravíssimo, né? Que seriam os exemplos que se acumulam de página a página da sensação física, né? E aí o Machado, ele critica o fato da pena do autor chegar ao extremo de correr o reposteiro conjugal. Ele critica, né, que essa heroína ela tem somente os cálculos da sensualidade e os ímpetos de concubina. Ele acha as cenas do paraíso repugnantes, né? Ele faz críticas, então, à questão moral do romance, né? Pela falta de moralidade. E eu imagino que o Machado de Assis, ele deva ter lido realmente o livro com uma mão só, mas eu acho que foi uma mão folheando o livro e a outra mão foi na cabeça, assim, pasmo de tanta vulgaridade, né? E aí, na segunda parte da crítica que ele faz ao Primo Basílio, né, respondendo a alguns defensores do romance do Eça de Queiroz, ele publica em 30 de abril de 1878, então só um pouquinho depois, ele fala que o problema, né, é essa pintura, esse aroma de alcova, essa descrição minuciosa, quase técnica, das relações adúlteras, eis o mal, né? Então, eu pego aqui o que Santos vai dizer, que o que o Machado critica não é o fato de os romances de Eça e os romances naturalistas tratarem o tema do adultério ou o tema das relações escabrosas de um padre com uma rapariga inocente, que foi, no caso, o crime do Padre Amaro, porque o Machado também critica esse romance, ele fala um pouco dele também. É o fato de se correr o reposteiro e de se fazer o leitor assistir a cenas e episódios que deveriam ser sugeridos, talvez evocados ou mencionados discretamente, mas nunca descritos em pormenor, nem designados com uma linguagem crua. É essa característica condenável dos romances de Eça, esse defeito fundamental das obras naturalistas, que permite ao Machado indignado falar de vulgaridade, imoralidade e obscenidade. E aqui eu vou bancar a advogada do diabo e eu vou defender Machado numa parte, porque eu acredito que ele tem a razão, no sentido de que o Eça realmente ele vai pintar, ele vai trazer o aroma da alcova, ele vai fazer uma descrição minuciosa e quase técnica das relações adúlteras, mas o que eu discordo do Machado de Assis é que não significa que haja um mal nisso tudo, né? Então, eu vou falar aqui das marcas licenciosas e até mesmo subversivas que você pode encontrar no Primo Basílio do Eça de Queiroz, né? Na verdade, gente, são muitas marcas. Eu teria que ter uma comunicação de 1 hora para falar, nem de todas, mas de metade delas. Então, eu vou focar só em alguns pontinhos, tá bom? Mas a primeira seria a questão do próprio adultério, né? Que a Luísa, ela tem um caso com o primo dela, Basílio, e isso seria uma primeira marca de licenciosidade por fugir ao decoro da época, né? E é interessante porque o próprio Basílio, ele fica animado com essa relação também porque ele diz que tem um incestozinho nela, né? Então, isso também seria uma outra marca aí. Você tem personagens femininas muito foguentas, várias delas. Tem a Dona Felicidade, que ela tem um grande desejo pelo conselheiro Acácio, e aí eu trago aqui 2 momentos aqui do romance, mas eu só vou ler esse segundo aqui. No finalzinho, ela está falando com a Luísa sobre o conselheiro Acácio, e ela diz assim, que aquele homem traz-me doida. De noite é cada sonho, até ando em pecado mortal. E são suores. Muda de camisa 3 e 4 vezes.
né? Então ela tem sonhos provavelmente bem eróticos, né? Com o conselheiro Acácio. E a gente também tem a cozinheira Joana, que tem um amante, Pedro, né? A cozinheira da Luísa. E tem a Leopoldina, que também seria uma outra comunicação à parte sobre ela, mas ela tinha amantes, ela não era discreta em relação a isso, todo mundo sabia. Ela contava os pormenores, né, das intimidades dela para a Luísa, falava mal do marido, que também não era uma coisa que se esperava de uma senhora na época. Ela tem uma cena que ela diz que não vai comer alho, porque depois ela vai se encontrar com o amante, Fernando, né? Ela também fala que as primeiras sensações que ela teve foi com mulheres, né, que ela chama de sentimentos, então, que delírio, de reconciliações, os beijos furtados, tudo isso a Leopoldina falando desses sentimentos que seriam mulheres, e ela fala, nunca depois de mulher senti para o homem o que senti pela Joaninha, pois podes crer, né? E tanto que a Luísa, ela fica até pasma, ela fica preocupada porque a Juliana pode estar ouvindo aquilo, ela fala assim, para tomar cuidado, né? Então, porque é algo que não poderia ser dito assim tão abertamente uma senhora para outra, né? E a gente também tem a Leopoldina não quer ter filhos, ela disse que se ela ficar grávida, ela ia ter com a velha da Travessa da Palha, então a gente sabe assim, o que está por detrás disso, né? E ela também não é religiosa, então é uma mulher que foge completamente dos padrões que se esperava para uma senhora da época, né? A gente também tem o orgasmo que a Luísa consegue alcançar sozinha, né? Lendo a carta do Basílio, né? Que inspirou até, tem esse trechinho aí na música da Marisa Monte, e a Eufá fala, né, no Página de Sensação, que as prerrogativas do período esperavam da mulher o recato e o contentamento sexual dentro dos laços conjugais, mas a Luísa, ela consegue isso sozinha, né? Então, seria uma outra marca licenciosa do romance, né? Tem também o desejo que a Luísa sente de experimentar sensações novas. E esse desejo é muito maior que o desejo que ela tem pelo próprio Basílio. O romance vai jogando com isso o tempo inteiro, né? Tem dois momentos aqui, dois trechos que eu tirei do romance, mas um é a Luísa falando, e, enfim, ter ela própria aquela aventura que lera tantas vezes nos romances amorosos. Era uma forma nova do amor que ia experimentar. Sensações excepcionais, havia tudo. A casinha misteriosa, o segredo ilegítimo, todas as palpitações do perigo. Porque o aparato impressionava mais que o sentimento. E a casa em si interessava, atraía mais que Basílio, né? E aqui ela também vai falar, né, que todo o prazer que sentiram ao princípio, que lhe parecesse amor, vinha da novidade, o sabor do saborzinho delicioso de comer a maçã proibida, das condições do mistério do paraíso, de outras circunstâncias, talvez, que nem queria confessar a si mesma, que a faziam corar por dentro. Então, aqui a Luísa mostrando que ela está pensando em si, e o Basílio mais como instrumento para a Luísa satisfazer os desejos dela, do que o interesse amoroso per se. Então, isso é interessante de notar, e também é uma marca de licenciosidade. A gente tem a famosa cena do champanhe e da sensação nova, que, bem, a Eufá vai falar, né, que é uma cena que o Basílio, ele troca o champanhe da boca dele para a boca dela, né, ele passa de uma boca para outra, e aí depois ele fala que ele pede para fazer algo com ela, né, a Luísa cora, mas depois aceita e traz essa sensação nova, que seria, no caso, um sexo oral, né, e aí a Eufá vai falar que era aí que repousava todo o problema, ou melhor, toda a pornografia, porque o Primo Basílio também pode ser considerado, assim, um romance pornográfico. E aí tem a Juliana, ela xinga a Luísa quando a Luísa quer colocar ela para fora, né, que é a empregada, ela fala, você manda me calar, sua P. E assim, ele não completa, mas o leitor do século XIX sabe o que ela ia dizer, né? E tem várias outras situações, até com os personagens masculinos do romance, mas eu vou me ater só essas aqui, né?
E aí, a gente pode ver que um aspecto que parece ter escapado no Machado de Assis a priori, nessa crítica que ele faz ao Primo Basílio, é a proximidade do romance do Eça de Queiroz com outro romance do século XIX, que também foi muito polêmico, muito comentado, pelo seu conteúdo indecoroso, que foi o Madame Bovary do Flaubert, né? O Machado de Assis, ele vai dizer que o fio da concepção do Eça de Queiroz seria recriar um Eugênia Grandet, o que está muito longe de ser verdade, e pasma, né? Porque o Machado de Assis tinha acesso ao romance inteiro, então, a princípio, parece que não dá para entender como ele aproxima do romance do Balzac e não pensa no Flaubert, né? E aí eu tenho essa ideia de que Madame Bovary, e isso eu tirei muito da aula do Leonardo Mendes, que eu fiz uma disciplina com ele sobre leitura alegre. Ele falou isso, não sei se ele ainda concorda com isso, mas enfim, ele falou que Madame Bovary seria esse grande hipertexto da literatura da mulher adúltera do século XIX, que geraria outros hipotextos, né? Porque você tem vários romances que foram publicados na época, né? Que são romances de adultérios que têm muitas afinidades com Madame Bovary, como foi Teresa Racan, do Zola, que foi publicada em 1873, tem Ana Karenina, do Tolstói, que foi publicada em 1878, assim como Primo Basílio, né? E nesses romances, e tantos outros, né? Mas nesses romances aqui que eu citei, a gente encontra personagens femininas que, na maioria das vezes, são influenciadas pela leitura de romances românticos, né? Walter Scott, enfim, e que, enfaixadas com o casamento, decidem se entregar à luxúria do adultério, geralmente com o amante, que é o dandy, né? O Basílio, o Bronte, que é o amante da Ana Karenina. Os maridos normalmente são figuras desinteressantes e de pouco espírito, que geram o afastamento e rejeição da esposa, né? E nesses romances, após gozarem do prazer do adultério, essas personagens principais, sem exceção desses romances que eu citei, elas acabam sendo punidas com a morte. É uma morte física, não simbólica, né? E uma coisa que também vale a pena notar é que o título desses romances todos levam o nome dessas esposas adúlteras, né? Dessas mulheres adúlteras. Menos no caso do Primo Basílio. Então, a princípio, seria um caso diferente, mas é bom a gente lembrar que a perspectiva adotada nesse título, Primo Basílio, ainda é da mulher adúltera, porque o Basílio é primo de quem, né? Ele é primo da Luísa. Bem, Primo Basílio e Madame Bovary tem várias cenas assim que são muito semelhantes. Eu trouxe daqui, mas eu não vou ler por causa do tempo, que é quando a Emma Bovary se dá conta que ela tem um amante, então ela se olha no espelho e fica espantada com o seu rosto. Ela depois repete para si mesma que ela tem um amante. E no Primo Basílio tem essa mesma cena, que é a Luísa olhando no espelho, vendo diferenças no rosto dela e depois repetindo lá, tinha um amante ela, né? Tem um amante, ela repete. E tem várias outras questões que são muito semelhantes entre os dois romances, né? Ambos os romances estabelecem um ponto de referência cosmopolita ideal para suas heroínas, Paris, e tem até o emprego do discurso indireto livre, né, que o Flaubert usa no Madame Bovary, e o Eça de Queiroz também vai usar no Primo Basílio. Né? Mas é muito importante a gente pensar que, na verdade, o que o Eça de Queiroz faz é usar o Madame Bovary como ponto de partida, mas não como ponto de chegada, né? É um romance diferente, tem semelhanças, mas ele também faz as suas transgressões, que é o que o Silviano Santiago defende num artigo que ele escreve de título provocativo, autor de Madame Bovary. Né? E não só ele, como Tolstói também, o Zola, enfim. Eu vou agora, assim, me deter rapidamente, só para finalizar, na questão do Machado de Assis, senão a gente não fala dele, né?
Porque a princípio parece que o Machado de Assis se esqueceu, né, do Flaubert, do Madame Bovary. Os críticos da época já tinham reparado que tinha semelhança entre o Primo Basílio e Madame Bovary, o Machado de Assis parece ter ignorado. Mas eu concordo com o Silviano Sandiago quando ele diz que o Machado de Assis, apesar de não nomear Madame Bovary na crítica que ele fez ao Primo Basílio, ele guardava intacto na sua mente esse romance, ao mesmo tempo que se lançava já num projeto imaginário que seria seu próprio Dom Casmurro. E aí, partindo desse ponto, eu quero defender, né, que a escrita de Dom Casmurro seria uma resposta, agora, uma foi na teoria, né, com a crítica dele, agora a prática, né, para o gravíssimo erro do Primo Basílio, né. E o Dom Casmurro, é importante deixar claro que o Machado de Assis, na verdade, nessa época que ele publicou o Dom Casmurro, ele já tinha superado vários impasses que ele coloca na crítica do Primo Basílio. Inclusive, ele incorpora vários aspectos que ele falava que não gostava, né, que tinha visto no Primo Basílio e não tinha gostado. Eu não vou citar eles por causa do tempo. Mas é interessante que o professor João César de Castro Rocha, ele defende uma linha que o crítico do Primo Basílio não é o autor de Memórias Póstumas, e sim o escritor J.A. Garcia, que foi publicado em 78, né? E é uma teoria que faz sentido. Ele também diz que o escritor J.A. Garcia não teria gostado também de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele quer dizer que o Machado de Assis muda de ideia. E eu concordo com isso, mas uma coisa que o Machado não abre mão é o decoro literário. Então, até mesmo o escritor de Memórias Póstumas, ele não vai usar uma linguagem considerada vulgar ou vai ser explícito. Tudo é sempre na sutileza, tudo subentendido, né? O leitor entende o que está acontecendo, mas ele não vai deixar explícito assim o que está acontecendo. Até mesmo em contos como A Cartomante e A Missa do Galo, né? Eu vou trazer aqui rapidamente, para terminar, um ponto que eu acho interessante, que é só a título de curiosidade, porque o Machado de Assis ele já tinha sido acusado de certa imoralidade no romance de estreia dele, que foi Ressurreição, que foi... e ele diz que vai se emendar logo nos romances seguintes. Ele concorda com a crítica e diz que não gosta de literatura de escândalos. Então, aqui, o Rodrigues, que seria o crítico, ele fala que ele sugere a supressão da cena em que Lívia é comparada a uma estátua e taxa de imperdoável trecho que sugere que Cecília talvez fosse o altar em que o Moreirinha fazia os seus sacrifícios diários e pecuniários. O indesculpável certamente refere-se às sugestões ao sexo e à velada prostituição. Vale notar que, em carta dirigida, o editor do Novo Mundo, Machado, agradece o artigo e as observações sobre ressurreição, destaca os trechos com as censuras relativas a algumas personagens menos recatadas, afirma não gostar da literatura de escândalo e promete emendar-se na próxima composição, e parece que ele fez isso mesmo. Mas, assim, falando de Dom Casmurro, eu juro que eu vou terminar, o Dom Casmurro, apesar do leitor ter a impressão de que é um romance, assim, que tematiza os ciúmes, o narrador Dom Casmurro vende como um romance de adultério, porque ele acredita que aquele adultério realmente ocorreu. Tanto que no final do romance ele fala: uma coisa fica, a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que é capaz juntando-se enganando-me. E os críticos da época também consideraram todos que a Capitu realmente tinha traído o Bentinho. Só foi em 1960, com a publicação do Otelo Brasileiro de Machado de Assis, da Ellen Caldwell, que a visão do Bentinho, do Dom Casmurro, na verdade, foi colocada em xeque, né? Então, o Machado ele vai falar de um adultério, mas ele deixa a dúvida, porque você não sabe se aconteceu ou não. Então, ele acaba mostrando assim um outro ponto de vista sobre essas histórias pela questão do silenciamento, né? Que é melhor do que deixar os pormenores assim detalhados. Eu vou terminar com essa afirmação do Paul Dixon no ensaio dele Dom Casmurro e a Colonização, porque é exatamente aquilo que eu acredito, né? Podemos ver Dom Casmurro, que se publicou 12 anos depois da resenha mencionada, como a última resposta de Machado ao autor de Primo Basílio. E eu acho que é a resposta mais eficaz, porque tem gente que fala que foi Memórias Póstumas, já teve uma resposta, mas aqui em Dom Casmurro ele está falando do adultério, né? Então ele toma o mesmo tema do adultério
E ele escreve um romance que rejeita a objetividade dos realistas, colocando a verdade do adultério na subjetividade das personagens e até dos leitores. Ele cria um conflito que resulta de uma promessa feita para Deus, um exemplo do conhecido catolicismo folclórico brasileiro. Então, ele dá um caráter bem brasileiro nesse romance. Ele cria protagonistas que tentam conseguir o que querem através de suas relações sociais, através de favores concedidos por agregados, amigos e membros da parentela, e ele resolve um conflito, o da promessa a Deus, por meio de um jeitinho, que é o uso de um substituto. Se é que podemos definir uma personalidade brasileira, os fatores que normalmente fazem parte dessa personalidade também fazem parte do romance. Então, Machado de Assis, é importante só salientar que ele foi um grande admirador de Eça de Queiroz. Quando Eça morreu, ele fala assim, para o Henrique Chaves, perdemos o melhor da família, o mais esbelto e o mais valido. Isso ele falando sobre o Eça. E o Eça mesmo parece superar um pouco essa questão das concepções realistas e naturalistas, porque no futuro ele faz troça disso no romance Os Maias, de 88. E isso acaba mostrando que nem tudo é estático, só o pudor do Machado de Assis. É isso, essas são as referências, e obrigada. Obrigado. Eu só queria fazer um comentário, não sei se vocês perceberam no finalzinho aí da fala da Gabriela, que o Dixon comete um erro nesse trecho. Não sei se você percebeu, Gabriela. Porque não são 12 anos, são 22 anos. É verdade, isso. Né? Eu acho que essa é uma questão para tratar desse assunto relevante, né? Ou seja, eu não vou me estender muito, mas a vida do Machado ela é marcada pela onipresença do naturalismo, né? Uhum. E Dom Casmurro, de certa forma, não está respondendo só ao Primo Basílio, embora esteja, mas a toda a vida do Machado, que ele viu aquele sucesso da literatura naturalista na qual ele não se enquadrou, né? Acho que isso é uma boa discussão. Mas, enfim, passo a palavra aqui. Léo, começa você. Bom, obrigado, Haroldo. Vamos ter pouco tempo, né? Então, eu só queria parabenizar a mesa, né? Foi excelente, várias falas instigantes, com novidades. Eu vou, então, comentar rápido para poder abrir espaço para as pessoas, talvez fazer algumas perguntas na medida em que eu vou falando. No caso da Cláudia Barbieri, achei excelente esse romance, né? A Primeira Confessada, e gostei, fiquei intrigado com outros títulos do Gervásio Lobato. Ele é de 1850, então ele é um pouco mais velho, né, do que Aloysio, do que Arthur. E assim, o que tem aqui nesse romance naturalista tem várias coisas, várias marcas que são de outros gêneros, né, de outros espaços. Por exemplo, esse confessionário como um lugar de erotismo, né? Isso aparece muito na literatura pornográfica do século XIX, né? O confessionário é o lugar da circulação de histórias eróticas. E eu achei interessante que você comentou também que ele mantém marcas teatrais no romance, né? E isso é uma coisa que também a gente vê num autor francês do período, Adolphe Belot, que não é um autor muito conhecido, mas que foi muito popular no século XIX, né? Eu já li romances dele nos meus cursos na UERJ, e falando do Primo Basílio, né? O Belot é autor de um romance que o Basílio está lendo no romance do Primo Basílio, né? A Mulher de Fogo, né? Então, Basílio está lendo um romance de Belot que ele quer passar para a Luísa, para ver se a Luísa entende o que ele está querendo, né? Então, o Belot também faz isso, ele também vem do teatro, é engraçado isso, né? Eles vêm do teatro para a prosa de ficção, e ele traz, então, marcas teatrais para o romance naturalista, ou não naturalista, tá? Então, eu fiquei muito interessado, e depois eu queria que você me explicasse que romance é esse, Cláudio, se puder, o que é Lisboa em Camisa? O que significa isso? Se você conhece, se você leu. Tá? Bianca, né, a próxima, eu achei muito interessante pensar na Guiomar Torrezão como uma autora que está flertando com o naturalismo, né, e com esse realismo no final do século XIX. Pelo que você trouxe dela, eu realmente não conheço. Eu estou interessado em conhecer as mulheres que estão se aventurando no naturalismo. Não é algo muito fácil para as mulheres naquela época, nem para os homens era, né, como vocês estão vendo. Então, para as mulheres mais ainda. E aquilo que você citou dela, me parece que ela tinha uma visão rebaixada, né, do naturalismo, aquela visão do manual, da degenerescência, das influências degradantes do meio, né? Foi isso que você citou em relação a ela.
E não importa, né? Essa é a concepção que ela conseguia ter, e a partir daí ela é capaz de fazer, então, uma literatura realista, naturalista, de mulher, o que é muito interessante, né? E você trouxe, então, esse que eu acho que é o título mais próximo, que seria As Batalhas da Vida, né? Tem, assim, esse título darwinista, né? Aqui no... E esse personagem da modista, que é um personagem incrível do século XIX, porque são essas mulheres que estão trabalhando na indústria da moda, né? No comércio de moda, então elas têm acesso a uma beleza, elas têm uma certa autonomia, né? Que é da mulher, que é uma das primeiras autonomias da mulher nesse período, que elas têm os dinheirinhos delas. Então, a modista, ela aparece no século XIX como essas mulheres que estão se libertando, tal. Então, eu estou aberto a essa possibilidade, né, de uma mulher que está fazendo naturalismo em Portugal. E você falou que ela, confirma isso depois também, que ela faz isso porque ela precisa ganhar dinheiro, né? Ela não é uma coisa diletante, né? E isso a gente pode ver, comparar, então, talvez, não com a Júlia, que, pelo que a gente sabe, não precisava escrever para trabalhar, né? Mas sim com a Carmen Dolores, talvez, né? Não sei, né? Também estou ainda conhecendo essas autoras. A Aline, eu conheço o trabalho e achei incrível a sua fala, parabéns, você arrasou, apresentou muito bem, depois eu converso com você mais, tá? Porque eu estou sem tempo. A Xênia, eu acho que também essa conversa naturalismo gótico, ela é muito produtiva, né? O próprio que você citou, o Júlio França. O Júlio França, ele fez essa ligação, ele fez essa conexão e explorou isso muito bem. Eu também fiz, né? Na minha leitura do Bom Crioulo. Então, eu acho que não é difícil você encontrar, né, no romance naturalista, marcas e estratégias góticas para falar do medo, falar do terror, falar daquilo que a ciência não explica, né? Então, essa é uma conversa que é muito fácil de fazer e produtiva. Eu só não sei se a metáfora do touro é a melhor metáfora para falar do vampiro, inclusive do vampirismo, né? Porque o touro é uma imagem do Eu não usei para falar do vampiro, eu Não? estava falando da animalização e do grotesco. Tá. Então São tá. duas imagens separadas. Entendi. Tá ótimo. Mas essa coisa do vampiro é engraçado. Eu tenho até um orientando meu que está vendo isso no homem, né? Então, assim, eu também estou aberto a isso, porque eu acho que pegar pelo gótico é uma forma de mostrar que é um apelo popular também, entendeu? Dessa literatura. Também explica o sucesso comercial do naturalismo. Não é só o sexo, é também o gótico, né? Essas estratégias mais populares, né? E o vampírico, ele vai perpassar também os outros romances mais famosos. Por exemplo, nos Maias, tem um estudo de 87, que é o da Delille, que ela vai dizer das estátuas de mármore, que é um resquício das literaturas alemãs do século XVIII e XIX, que tratavam o vampírico sob esse viés. Bem legal, Xênia. Parabéns. E, por fim, a Gabriela, né? Gabriela foi minha aluna, né, Gabriela? Acho que mais de um curso, né? Lá na UERJ. Então, muito bom ver que você está ainda falando desses assuntos há 2 cursos. E eu acho que tem tudo a ver você pegar Madame Bovary como esse texto, né? Que vai gerar vários hipertextos, né? Pensar no Primo Basílio como um desses textos, o aborto do Figueiredo Pimentel é outro texto desse, né? E eu aqui eu posso deixar essa conversa para o Haroldo, que o Haroldo que tratou disso de uma forma mais específica, né? Pensar que o Dom Casmurro também é uma resposta ao Primo Basílio, né? Eu costumava pensar na Memórias Póstumas, né? Mas eu acho que isso fica mais interessante ainda, e isso confirma a importância do naturalismo e o impacto que ele causou no Machado, mesmo que ele não se visse lá, né? Então, parabéns a todos. Eu não quis me estender muito porque o tempo é curto, mas eu estou achando excelente o congresso, e se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer outra pergunta, passa a palavra. Obrigado. Eu vou pegar a palavra aqui rapidinho, porque eu também já vou aproveitar e já vou comentar algumas coisas das comunicações, né, da tarde. O Lisboa em Camisa é, na verdade, uma tentativa é o romance mais estudado e mais comentado do Gervásio Lobato, e ele trata essa ideia, né, de mostrar o lado desnudo de Lisboa. Então, é a vida de uma família pequeno-burguesa e como que essa família, né, ela anseia por frequentar certos círculos sociais, só que eles estão sempre expostos ao ridículo. Então, é considerado um dos romances, assim, né,
naqueles textos que são tidos, né, os melhores textos de humor português, o Lisboa em Camisa, ele sempre figura. Tanto que o Lisboa em Camisa deve ter mais de 60 edições. É uma coisa impressionante, assim. Tá? Então é E fácil de aí, achar. É fácil de comprar. facílimo, facílimo, é muito tranquilo de conseguir. Inclusive, teve uma edição nova agora, em 2021, 2020. Eu acho que é o único texto do Gervásio que é bem disseminado, assim, tá? E ele realmente, assim, ele, né, e a própria Guiomar Torresão também, né, são esses autores que vêm do teatro, porque a Guiomar, ela traduzia teatro, escrevia peça de teatro, ela era crítica de teatro, né, tanto que tem aquela peça dela também sobre a educação moderna, e que lembra até esse texto, né, do Idília Inglesa, porque ela vem falando sobre esse processo de educação, sobre essa reflexão da modernidade, ela tem uma preocupação das mulheres leitoras, né, que ela não quer que nenhuma delas seja uma Bablé, né, que a mulher ela tem que ser educada, mas ela não pode ser snob. Então, é muito interessante também esse processo todo da Guiomar, e a Guiomar era muito amiga do Gervásio, né, eles trabalharam juntos, né, nas redações de jornais, e o Gervásio fala sempre muito dela, assim, nas crônicas ocidentais, está sempre falando das obras, né, comentando as publicações da Guiomar, e ela vai falecer depois do Gervásio, né, em 1898. Então, gostei muito também do texto da Bianca, porque lá alguns volumes da própria Guiomar também são mistos, né? Às vezes tem contos e às vezes tem peças de teatro no meio dos volumes, assim, ela mistura bastante essas escritas, assim, é bem, bem legal isso, né? E aí, sobre também as apresentações sobre o Essa eu estudei bastante também por causa, né, do meu mestrado, do meu doutorado, e eu acho interessante essa aproximação da Xênia, porque esse lado, né, do grotesco e dessa ambiência, assim, né, que o Essa faz, existem alguns trabalhos que falam assim, né, que o Essa ele nunca foi, de fato, um autor realista, né, porque ele sempre brincou um pouco com essas escritas, né? A gente pensa num mandarim, a gente pensa nos sonhos que vão ter no texto da Relíquia, pega todos aqueles volumes, os contos do Prosas Bárbaras, e como que ele vai sempre, às vezes, reiteradamente tendo essas marcações dos sonhos com o diabo, o Mefistófeles que fica aparecendo nos maias, as óperas que ele põe, que ele insere, assim, né? Sempre fazendo esse apelo, né, a essas ambiências, e a essa preocupação. Então, essas descrições muito ricas, né, esse léxico que o Ernesto Guerdacal ele menciona, não são só os vocábulos, né, mas é a maneira, às vezes é até a sequência, porque ele não usa, às vezes, um vocábulo, né, às vezes ele põe 3, 4, 5 adjetivos, assim, para tentar qualificar essa ambiência grotesca. Eu achei muito interessante a sua leitura do Crime do Padre Amaro. Obrigada. E também para falar, né, daqui a pouco eu vou comentar também a apresentação da Aline, mas eu vou só pegar o gancho da Gabriela aqui. Eu tenho uma provocação para fazer. Eu acho que eu não considero o Primo Basílio um romance de adultério. Porque o adultério, ele é o pretexto para acontecer todo o restante, que é o que ocupa a maior parte do livro, que é a relação da Luísa com a Juliana. Então, assim, o adultério, ele acontece, tem lá uma significância até um certo ponto, e depois, o que realmente fica denso e tratado e exposto é aquela relação da exploração da Luísa com a criada, a Juliana. Então, assim, né, tanto que quando o Essa começou a pensar na proposta do conjunto das cenas portuguesas, ele queria que o Primo Basílio fosse um português, ia ser o Primo João de Brito, que ele queria dar um ar, assim, da coisa se passando aqui no Brasil, porque ele queria vender o romance para a Gazeta de Notícias do Rio, e ele falava que ele queria tratar de questões, assim, um tanto mais pecuniárias, que iriam interessar, que é essa relação com a criadagem. Então, quando ele pensa o Primo Basílio, ele já meio que coloca lá que ele não está querendo provocar o adultério, ou discutir o adultério, ele está querendo discutir essa íntima relação ali das personagens, né, dos patrões com os criados domésticos, tanto que ele dá o subtítulo de episódio doméstico para o Primo Basílio, né? Então, eu acho que vocês podem começar também, quem trabalha com o Primo Basílio, devia explorar um pouquinho mais também, né? O como que também, às vezes,
pode ser escandalosa, quanto que a gente vê os próprios desejos, ou a maneira como que a Juliana, ela fica ansiando pelos banhos, pelos cheiros, pelas roupas, sobretudo as roupas brancas, né? Ela começa a ser obsessiva por ter a roupa de baixo da Luísa, é uma loucura isso. E da Leopoldina, né? Tem uma outra coisa que é maravilhosa, que é a maneira como a Leopoldina ela era chamada, né? Que é o pão e queijo. E aí, e o Essa deixa bem claro que pão e queijo não é uma coisa simples, é uma coisa que todo mundo come, independente de ser homem ou mulher. Então, assim, é algo que é comido por todos. É algo muito, muito exposto, assim, muito, muito claro, né? Eu acho isso incrível. E da Aline, a gente conversou, né, um pouquinho vagamente ontem, assim, também, sobre as nossas apresentações. E é incrível como que eu percebo isso em alguns desses textos mais também dos portugueses, né? Essa necessidade mesmo de ficar, né? Você fala que o texto ele fica misturando muito esses apelos assim de explicação científica, biológica, né? De como que às vezes em outros autores do naturalismo, né? O tipo Júlio Lourenço Pinto, o Teixeira de Queiroz, como que eles vão realmente assim, começam a ter esses textos assim um tanto enfadonhos, né? Porque eles ficam querendo criar todo um discurso ali para consubstanciar uma ideia, né? E é maravilhosa essa explicação que ele dá da banheira. E você falando que você achava o romance assim um tantinho tedioso, assim, eu me diverti com você, assim, eu estou espantada. Como é que um romance desse, né? Uma explicação dessa, eu achei muito deliciosa, adorei. E provavelmente totalmente equivocada, né? Assim, cá entre nós, né? Cientificamente, eu acho que não passa ali na água vivo isso, o espermatozoide, mas Pois tudo bem. assim. Mas Cada era uma preocupação, né? Muito engraçado. Sim. É uma questão minha, eu quero tentar descobrir se, de repente, havia um pensamento no século XIX de que talvez isso pudesse acontecer, de que fosse perigoso que mulheres, de que moças virgens compartilhassem da banheira ou de objetos de Legal mulheres mesmo. casadas. Então, eu imagino que, assim, algum manual para mulheres do século XIX deve ter alguma coisa ali que não seja tão... Ele não deve ter tirado isso do nada, né? Ah, sim, né, com certeza, né? Eu acho que porque eu já vi essas referências, não assim, mas essa preocupação mesmo do uso tem das lavagens e de uma série de coisas assim que as mulheres deveriam fazer e tal, para evitar realmente que elas deixassem como é que é o líquor? O licor, como é que era? É o licor fecundante. O licor fecundante, assim, né, correndo risco. Então, tinha vários produtos que as mulheres tinham que usar para fazer as lavagens depois, para não deixar esse risco. Então, em algum lugar devia ter essa lenda de que isso poderia acontecer. Mas eu acho que o teor pornográfico, o teor licencioso está no fato de que isso aconteceu porque ela estava excitada. Ah, sim. O narrador pontua bem, assim, que ela já devia estar dilatada de alguma forma, porque ela estava ouvindo tudo. Uhum. Então, assim, não é só compartilhar a água, né? Mas tem ali também o fato de que ela estava excitada sexualmente, porque ela estava ouvindo, porque era no quarto ao lado. Uhum. Então, tem uma explicação científica, mas, ao mesmo tempo, o elemento licencioso, ele parece que tenta parodiar tudo, né? Sim, sim. Bárbara falou que precisa interromper a gravação, né? Mas aí tem que interromper a gravação, a gente já tem que sair ou a gente pode continuar conversando aqui mais um pouquinho? Pode continuar sim, mas só que eles pedem que esses comentários sejam feitos no café virtual, Tá. que está disponível também. Tá ótimo. Mas fica a critério de vocês, né? Eu não vou obrigar ninguém. Só um minuto. Eu acho que a gente podia continuar aqui, tentar acabar rápido, e se for o caso, a gente leva para as próximas sessões perguntas que não forem respondidas.